Olá, sejam bem-vindos. Estamos de volta no canal Palavra que dá vida ao homem. Você é nosso convidado para continuar estudando as lições da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3 deste nosso último trimestre, que diz assim: Jó e a realidade de Satanás. O texto áureo diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó 1,6. Verdade prática diz: segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só venceremos com as armas espirituais. Vamos ao nosso texto bíblico em classe, Jó 1, do 6 ao 12. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desvia-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele, a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toque-lhe em tudo que tem, e verás se não blasfema de ti em tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está em tuas mãos. Somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Capítulo 2, versículo 4 e 5 diz assim: Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Muito bem, nós vamos ver nesta lição algumas características relativas ao sofrimento de Jó e também em relação à astúcia do diabo para atuar na vida de Jó de maneira pejorativa. Na introdução da lição, nós vamos ver que o livro de Jó ele vai falar uma coisa interessante, ele vai falar da existência do diabo. Embora o foco do livro não seja mostrar a existência do diabo, nem tampouco dar crédito a esse bandido. O fato é que ele mostra que ele existe, ele é real, ele tem posições, ele tem atuações aqui na Terra, mas Deus, em todo o processo da história de Jó, ele está acompanhando o sofrimento de Jó, embora que ainda em silêncio, mas ele está agindo no silêncio. No tópico 1, o livro de Jó mostra a natureza de Satanás. E qual é a natureza de Satanás? Primeiro, ele é um ser espiritual. Ele é um ser que possui um corpo, mas de natureza espiritual. Ele não está sujeito às leis que nos governam, ele não está sujeito às nossas limitações. Ele tem inúmeras vantagens sobre o homem. Então, ele tem inúmeras vantagens sobre o homem, né? Ele não tem as nossas fraquezas, as nossas angústias, os nossos sofrimentos. Não, ele é imune a isso. Segunda coisa, ele vai mostrar que Satanás é um ser criado. Abre parênteses. Criado não no sentido de que Satanás foi feito por Deus, mas criado no sentido de que Deus o fez querubim ungido protetor. Ele era um ser de luz. A Bíblia vai chamá-lo em Ezequiel, capítulo 28, versículo 14 em diante, de selo da perfeição, querubim ungido. Ele tinha regalia, ele tinha prestígio, ele tinha destaque, ele tinha fama, ele tinha poder. Então, ele foi criado perfeito, mas em algum momento da sua história ele se corrompe, movido por aquilo que ele achava ser autossuficiente, e ele vai querer tomar o lugar de Deus. Aí é o seu fracasso, a sua derrota, e ele é subjugado e passa a chamar-se de Satanás, o adversário, ou a antiga serpente, Belial, e tantos outros nomes que a Bíblia dá a ele, e alguns que foi criado pela humanidade ao longo dos séculos.
Terceira coisa que nós vamos ver no livro de Jó acerca do Satanás é que ele é um ser que tem personalidade. Ele conversa, ele argumenta, ele tem o intuito de fazer o mal, ele tem uma personalidade sombria, macabra, tenebrosa, angustiante. Ele é o mal encarnado, entre aspas, né? Não estou falando de encarnar da natureza humana, mas ele é a personificação do mal. Então nós vemos que ele mesmo vai aparecer a Cristo e vai tentar a Cristo no deserto por 3 vezes, distorcendo a palavra de Deus e tentando fazer com que Cristo ele provasse o Pai e assim pecasse contra o Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso. Então nós vemos ali que ele argumenta com Cristo, ele conversa, ele tem artifícios, ele tem argumentos e ele tem ali as tentativas para dissuadir Cristo da sua missão, que era salvar a nossa vida. Síntese do tópico 1, o diabo é um ser espiritual e criado e dotado de personalidade. Subtópico de número 2, o livro de Jó e as obras de Satanás. Primeira coisa, já dizia João em seu Evangelho, capítulo 10, versículo 10, o ladrão vem senão a matar, roubar e destruir. A este nós podemos dizer o diabo. Então, primeira coisa que ele tem finalidade, dor e sofrimento. Nós vemos que a vida de Jó ia bem, Jó prosperava, Jó estava feliz, Jó estava contente, Jó era temente a Deus, reto e desviava-se do mal. Então ele aparece agora e vai trazer sobre a vida de Jó sofrimento, dor, angústia, tragédias, calamidades que vão descentralizar a vida de Jó e fazê-lo sofrer de uma maneira como ninguém antes houvera sido provado. Segunda coisa, ele é acusador. Então ele vai diante de Deus e diz assim: sabe por que Jó é fiel? Porque Jó é rico. Jó é fiel porque ele tem gado. Jó é fiel porque ele tem ovelhas, ele tem fazenda, ele tem bens, patrimônio, ele tem gente ao seu serviço. Ele não é fiel em Deus, ele é fiel em bens, em patrimônio, em riquezas, em posses. É nisso que está a fidelidade de Jó. E Deus disse: não, não é nisso não. Mas, se você tem dúvida, vá fazer a prova. Então Satanás ele vai tramar toda uma forma para prejudicar Jó. Terceira coisa, ele tenta. Tentar é diferente de fazer pecar. O que é tentar? Exemplo, imagine que a minha fraqueza seja dinheiro. Então o diabo pode preparar ciladas que envolvam dinheiro para que eu me corrompa. Imagine que seja prostituição, imagine que seja cachaça, que seja vícios em drogas, vícios humanos, jogos de azar. Então o diabo ele vai usar aquelas coisas para tentá-lo. Tentar é uma coisa, fazê-lo pecar é outra. Então você poderá ser tentado, mas poderá vencer a tentação não cedendo a ela. Tá bom? Mas ele tenta, ele investe, ele articula, ele cria meios, mas cabe a você resistir às astúcias do diabo e ele fugirá de vós. Síntese do tópico de número 2, no livro de Jó, as obras de Satanás são apresentadas pela dor, sofrimento, acusação e tentação. Tópico de número 3, o livro de Jó e o ocaso de Satanás, queda e ruína. Então nós vimos que Jó, ele foi alguém importante. Jó não, perdão. Nós vimos que Satanás, ele foi alguém importante. Ele tinha status, ele tinha fama, ele tinha nome, ele tinha posição, ele era ungido. E esta sua glória, esta sua posição, este seu status subiu à sua cabeça e colaborou para que ele pecasse contra Deus, tentando tomar o lugar de Deus. É a partir daí que ele vai perder os seus privilégios, né? Deus vai destituí-lo e vai mandar Miguel. A palavra Miguel do hebraico significa quem é semelhante ao Altíssimo. O diabo se levanta para lutar contra Deus. Deus nem dá bola para ele, Deus nem vai lá. Deus manda Miguel. Quando Deus diz Miguel, o diabo sabe que Deus está dizendo quem é semelhante ao Altíssimo.
procure seu lugar e desça. E aí ele é expulso do céu, perde a batalha e torna-se o que nós conhecemos hoje. Segunda coisa, Jó e o testemunho de Deus. Gente, quem está dando testemunho de Jó não é o padeiro, não é o vizinho, não é a comunidade, não é a família. Quem está dando testemunho de Jó é Deus. Deus está dizendo: viste tu, meu servo Jó, homem íntegro, sincero, temente a Deus e desvia-se do mal. Gente, vocês têm ideia do que é isso? É Deus que está falando de Jó, não é ninguém. Não é gente, é Deus, é o Supremo, é o Eterno, é o Todo-Poderoso, é o Criador, é o sustentador da vida. Ele está dizendo: meu servo Jó é íntegro, é temente, é reto, desvia-se do mal. Isto é fantástico, extraordinário. Não tem palavras para dizer o que é isso aqui não, gente. Então Deus dá testemunho de Jó, e aí nós concluímos que, mesmo de forma poética, o livro de Jó vai trazer as coisas que o diabo ele planeja, ele arquiteta para destruir a paz dos santos, mas ela também vai nos mostrar como Deus ele está no controle de todas as coisas, e ainda que ele queira ceifar a tua vida, ele não pode, ele precisa pedir. E com certeza, se você está fundamentado na rocha, Deus pode até permitir que você seja provado de alguma forma ou de alguma maneira. Mas eu sei de uma coisa: meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.